aí, pessoal do Libcast, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um papo extremamente psicológico. Vamos falar com uma psicoterapeuta que vai me ajudar a trilhar caminhos para a autodescoberta, talvez. Será que será esse o rumo do papo? Nunca sei, a gente começa de um jeito, programa uma coisa e faz outra. Esse é o Biel apresentando o podcast. Mas graças a Deus tem gente que apoia esse trabalho, então muito obrigado. Aplicativo Isos. Se você tem um relacionamento livre, liberal, de swing e tem interesse em conhecer pessoas para se divertir com o seu cônjuge ou cônjuja, produção, dá para traduzir cônjuja para não, né? Então, beleza. Então, se você tem aí a sua diversão com quem quer que seja o gênero do seu parceiro ou parceira, venha para o Isos, que é um aplicativo de relacionamento para você que busca relações com a sua parceria, com muita segurança, tá? Existem alguns protocolos dentro do aplicativo que te ajudam a garantir pelo menos um pouquinho de segurança, e lá tem pessoas de verdade, tá? Não é que nem outros aplicativos por aí que é um monte de fake. E também estamos aqui no estúdio Camucá, que é outra galera que apoia essa doideira que a gente faz aqui. E esse estúdio maravilhoso está disponível também. Se você tiver alguma produção e quer tirar ela do papel, chama o pessoal da Camucá e conversa, que aqui eles ajudam você a tirar do papel o seu sonho. E também o pessoal da RSG Hub Digital, que é a galera que te ajuda a pensar no marketing, sua presença digital, como está o seu engajamento com o público. Aqui é a galera que consegue te ajudar a fazer o seu conteúdo sair do papel, assim como fez com o meu. E aqui na minha frente a maravilhosa Ana. Posso te chamar de Ana? Pode. Então, Aninha, meu coração, você que é psicoterapeuta e lida com questões profundas do ser humano. Sim. Como você chegou nisso? Qual foi o caminho que fez você escolher, falar, eu vou ajudar as pessoas desse nível? Primeiro, é um prazer estar aqui. Para mim, a minha área é uma paixão. Uhum. Então, eu vivo imersa nesse mundo, buscando sempre estar estudando, aprendendo. Eu cheguei nisso através de mim. Então, eu me formei em Direito. Depois, fiz 2 anos de Medicina. E no 2º ano de Medicina, eu tive um problema de saúde muito severo, que tive que fazer uma cirurgia, até aqui em São Paulo, no cérebro. Uhum. E eu fiquei com uma sequela nas mãos, que minhas mãos ficaram trêmulas e elas falham. Eu não podia seguir a medicina. E aí, um médico amigo, ele falou para mim, existem várias formas de curar. Você está buscando uma só. Existem várias outras. Uhum. Use a sua voz para curar, o seu ouvido para curar. E aí eu comecei a imergir nisso para sair da minha tristeza, para sair da depressão. De forma enganosa, eu achei que isso ficaria só para mim. Entendi. Só que aos poucos eu fui vendo que isso precisaria transbordar. Que essa era a cura que o universo, Deus, seja como cada um chama, estava buscando de mim. E aí eu comecei com toda seriedade, amor, propósito, missão, a mergulhar nesse mundo maravilhoso. Que incrível. Nossa, então passou por uma busca aí, né? Uma busca. Porque direito você não se forma assim de um dia pro outro, você cursou tudo, se formou. Sim. E aí, não era pra você? Não era E por para que mim. você achou que era? Quem era a mulher que achou que ia ser advogada? Não era mulher. Eu vim de uma família de médicos. Uhum. E na minha casa só tinham 2 opções de formatura, direito ou medicina. Ah. E naquela época, na adolescência, juventude, eu queria mostrar que eu não ia ser médica. E aí fui fazer direito. Fiz direito com tudo o que eu queria, passei em todas as provas que eu me predispus, mas, de fato, não era o que me encantava, não era o que me fazia acordar feliz. Uhum. Entendi. Não me preenchia. Caramba. E aí você falou, então, peraí, a outra profissão que a minha família aceita é medicina. Medicina. Então, se não dei certo no direito, Vou pra medicina. Vou pra medicina. Ainda num desejo de agradar seus pais. Desejo intrínseco, que naquela época eu não entendia. Tá. Que era o desejo. Entendi. Naquela época, eu imaginei, tenho 2 opções. A primeira, ok, já fiz, já entreguei o diploma. Vou para a segunda opção.
Fui para a segunda opção, só que aí eu tive um problema que chama pseudotumor cerebral. O meu cérebro age como se eu tivesse um tumor, mas eu não tenho. Só que tem que colocar um dreno no cérebro, por quê? Porque ele faz a pressão intracraniana aumentar. Ele tenta se proteger de algo que não existe. Entendi. Ele cria uma historinha ali, né? Uhum. E é muito raro. É Imagino. muito raro. Então, assim, o que acontece? Naquele momento, eu caí por terra. Porque eu olhava para mim e eu falava, e agora? O que eu vou fazer de mim? Porque eu estava muito bem. Eu sou uma pessoa que tudo que eu me proponho a fazer, eu faço bem feito. E quando o médico olhou para mim e falou assim, Ana, não dá. Você vai ter que entrar com uma ação contra a universidade para não fazer várias práticas. Fora o lado de você se cobrar. Por quê? Porque você vai fazer uma coisa num paciente, sua mão falha e a vida do outro que está em sua mão. E aí eu entrei em depressão. Imagino. A partir daí eu comecei, fiz todos os cursos de coaching, psicanálise, fiz vários cursos fora do país nessa área, fiz curso de neurociência, uma das áreas que eu estudo bastante. Que legal. E agora eu estou mergulhando na terapia comportamental, cognitiva comportamental, porque a neurociência explica e comprova, né, o quanto o cognitivo é afetado e vice-versa. E eu estou imersa nesses estudos nesse momento. Caramba. Então, você viveu o quebrar. Você quebrou... Totalmente. Totalmente. Como é quebrar? Cara, ontem eu estava arrumando a minha mala para vir para cá, que eu sou de Salvador, e a minha filha estava no quarto do lado ouvindo um palestrante que ela gosta muito, e esse palestrante estava falando assim... Eu estou aqui palestrando, falando para vocês que tudo é possível, porque lá atrás todo mundo me disse que eu seria uma vergonha para minha família e que eu não ia chegar a lugar algum. Nossa, que pesado. Por muito tempo, eu ouvi de várias pessoas, de uma forma atravessada, não direto olhando para mim, de que eu não iria para lugar nenhum, que cada hora eu sonhava com algo diferente e que eu não terminava esse algo no julgamento, né? Na verdade, o que me fazia ir e temer eram as cirurgias. Era ter que estar entrando no hospital e ter que operar de novo e ter que voltar a estaca zero. E são de pessoas muito próximas de mim. Normalmente. Muito próximas. O julgamento vem de E, perto. assim, algo que por muito tempo me machucou muito. Mas hoje eu trilho a minha carreira em todos os lugares que eu passo, dando aula, dando entrevista, em palestras, mentoria, amigos, roda de amigos. Eu olho no olho das pessoas e falo, se eu estou aqui, você é capaz. Você é líder da sua jornada. Totalmente. E é por isso o seu interesse em acender essa chama da liderança dentro das outras pessoas? Posso chamar assim? Eu não sei se existe a palavra, mas eu ensolarizo as pessoas. Nossa, que lindo! Eu trago o sol, o brilho do sol para a vida das pessoas. Então, assim, eu olho para aquela pessoa que está totalmente turva, sombria, e eu trago para ela, em especial, a minha técnica, mas mais especial ainda a minha história. Porque eu não me canso de olhar para as pessoas e falar, ó, se seu pai lhe disse que você não é capaz, você é capaz. Se seu irmão lhe disse que você não é capaz, você é muito capaz. Se qualquer pessoa olhar para você e falar que você não é capaz, você é mais capaz ainda, porque o testemunho que você vai dar é muito maior. Quando tudo diz que você não vai chegar a lugar nenhum. E eu imagino assim, né? Eu tenho também o meu fator vivência própria, né? Eu imagino que a minha família, quando eu nasci lá bonitinho, não falava assim, vai estar cheio de piercing, cheio de tatuagem na cabeça e vai falar sobre sexo na internet. Eu tenho certeza que não era isso que eles... Desculpa, pai, desculpa, mãe. Eu não vou fazer melhor, porque o que eu tô fazendo aqui já é o melhor, tá? Mas, de qualquer forma, é muito difícil se desvencilhar quando o julgamento vem de dentro de casa. São as pessoas que a gente espera amor, espera acolhimento e aí não vem. Então, e se espelha, né? é verdade, né? Porque a gente olha
pai e mãe acaba sendo um referencial de certo e errado às vezes. Sim. Como se desvencilhar disso? Como a gente consegue trabalhar nossa mente para entender que os nossos pais são só pessoas que erram também e que erraram com a gente em alguma Sim, medida? sim. Como que a gente chega nesse grau de entendimento? Aí entra o eu transformador da minha área. Porque a terapia ela faz você ressignificar, mudar condutas, colocar cada pessoa, cada coisa no seu devido lugar. É como se a gente tivesse várias caixinhas. Tem a caixinha do seu pai. Você não vai se desvencilhar nunca. Por várias vezes eu chego para algumas pacientes que foram violentadas pelos pais e falo: você tem que ser grata porque ele lhe deu a vida. Não consigo. Vamos devagar. Isso é um processo. Mas para você ser feliz, crescer como ser humano e passar de uma etapa, você precisa ser grato por aquela pessoa, porque ela te deu a vida, por pior que ela seja. Isso não quer dizer que você tenha que conviver com ela. Isso não quer dizer que você tenha que carimbar que as atitudes dela são corretas. Nada disso. Ninguém está dizendo aqui que, vamos dizer, o pai de João é um cara de atitudes abomináveis, que ele tem que estar nos domingos almoçando com o pai. Não, ele só tem que ser grato. Mas é uma gratidão de verdade, é uma gratidão olhando, ressignificando e perdoando. Quando você não consegue fazer isso, você vai dando para trás, porque você está preso a um sentimento que deveria ser dele e não seu. Então é possível eu perdoar algumas atrocidades que eu ouvi quando eu era jovem, adolescente, e mesmo tendo perdoado, não preciso conviver com essa pessoa. Não, você não precisa. Eu posso perdoar à distância. Livre-arbítrio. E o perdão é para mim. O perdão é para você. Ele faz bem para você, não para o outro. Ele limpa você daquela história. Porque você vai olhar aquela história com um olhar de crescimento e não de vitimismo. Todos nós temos histórias. A gente em consultório ouve coisas que às vezes parece de filme, de ficção. Sim. E a gente para e olha pessoas extremamente fortes que trazem uma visão de vida com uma força, com uma conduta. Por quê? Porque conseguiu colocar aquela história no lugar devido. Eu costumo falar muito. O que aconteceu, aconteceu. O que está acontecendo, eu tenho que olhar com garra para fazer o melhor e não repetir o que aconteceu. E o que vai acontecer, eu tenho todo o poder. Eu tenho todo o poder de olhar diferente, de fazer diferente. Ah, Ana, como fazer diferente? Construir sua vida diferente do que foi na sua casa. Ah, meu pai era um cara violento com a minha mãe. Eu vou construir a minha vida numa casa onde a violência não vai existir, desde verbal a física, a que for. E eu percebo que quando a gente tem uma família que é de um jeito, a gente cresce naquele modus operandi. Sim. Então, por exemplo, assim, pegando a violência. Uma pessoa que teve um pai muito violento, muito provavelmente vai ter esse ímpeto de violência para com o seu filho. E aí quebrar esse ciclo é uma escolha e não é fácil, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu vejo depois os comentários de vocês e gente falando, mas é fácil falar, vocês estão lá no programa, lindos, maravilhosos, maquiados, cheirosos. Como que eu trago isso para a realidade da pessoa? Como que eu tento transformar isso em algo mais acessível, talvez? Eu costumo dizer sempre, eu não atendo crianças, mas atendo alguns adolescentes e jovens. Eu sempre falo, se você não se ilumina antes de construir uma família, se você não cura suas feridas antes de construir uma família, você vai, com certeza, cometer os mesmos erros. A gente chama de rapport. É muito inteligente da parte de uma pessoa quando ela busca o autoconhecimento antes dela colocar pessoas naquele meio. Quando ela vê que ela está no ciclo vicioso, por exemplo, um jovem que tem relações tóxicas o tempo todo, tem algo errado com o que ela está atraindo. Ela está atraindo pessoas que façam ela sofrer. Ela precisa ressignificar o que é se relacionar, o que é ser amado, o que é ser desejado. Óbvio que a felicidade é
única de cada pessoa. Você vai conversar com várias pessoas, cada pessoa vai te dizer o que é felicidade de uma forma diferente. E tá tudo bem. Eu não estou falando aqui de um dogma, não estou falando aqui de uma regra. Eu estou falando que quando você consegue enxergar tudo que você viveu, você busca ajuda profissional, você busca entrar em você, porque assim, a verdadeira visão é do olhar para dentro. O olhar para fora, a gente já perdeu essa conectividade faz muito tempo. Sábado eu dei uma aula que eu coloquei uma tela para os alunos e eu falei assim, o que vocês enxergam? Levaram 40 minutos, não conseguiam enxergar nada, e era um aquário. Por quê? Porque essa imagem é uma imagem que oftalmologistas usam para... oftalmologistas cientistas, né? Usam para fazer equipes olharem e entenderem que elas não estão conseguindo observar nem o que está aqui ao redor dela. Então, nós perdemos essa percepção. Por que quando teve o tsunami, todos os animais, horas antes, saíram correndo e os humanos estavam na beira da praia? Porque nós perdemos a conectividade com a natureza. Em consequência, nós perdemos a conectividade com a gente. Então, estamos todos no automático. Nossa, isso casa muito com o que eu estava falando esses tempos. Veio aqui na mesa uma moça que fala sobre Tantra. E, gente, quando eu falo assim, eu já levei bronca do diretor falando, mas aí você prende os episódios pra... Não tô prendendo nada não, é que as pessoas passam por aqui, a gente grava e vocês estão vendo um negócio gravado, tá? Desculpa, não é ao vivo, vai ser um dia, eu prometo. Mas, porque depois fala assim, você vai colocar em outra ordem, mas eu não consigo deixar de traçar paralelo. Porque o Tantra, ele fala justamente sobre tirar as pessoas do automático. Sim. Conectar as pessoas com a sua energia vital. Sim, sim. Eu tava falando aqui agora há pouco com a Sol, que é uma taróloga, e ela tava falando sobre a existência da vida dela e como que ela modificou a própria existência quando ela saiu do automático. Ela deixou de ter medo de querer o que ela queria. Melhor, de fazer o que ela queria. A gente fica muito preso no medo. De onde vem esse medo? Eu nasci com medo, é isso? Eu estive nesse momento, quando você falou da entrevistada anterior, eu estive nesse momento. Eu levei muitos anos offline. Totalmente entre eu, consultório, atendimento, dando aula, ali na minha zona de conforto. Certo. E assim, para mim, desbloquear, né, o Instagram, nem sei falar, tirar do... Foi algo surreal. E aí você me pergunta, Ana, você trabalha com isso e foi surreal por quê? Porque eu me deparei com mais uma etapa dos julgamentos. Eu não estava preocupada de que se eu era capaz de levar mudanças à vida das pessoas, transformar a vida de pessoas. Eu estava preocupada com algumas pessoas que iam ver aquilo. E aí eu me vi aquela menina. Eu parei assim, falei, eu faço terapia também. Eu parei para minha terapeuta e falei assim, nossa, eu estou me achando uma criança. Uma criança que toda vez que eu vou fazer os vídeos, eu travo a língua, eu trimo mais do que eu já trimo, a mão sua, eu não consigo me desenvolver. E aí, uma amiga minha que me ajuda muito, que é Camila, ela falou assim, Ana, cria um personagem, como se você estivesse falando com alguém. E aos poucos eu fui vendo que, na verdade, não era isso. Era aquela cobrança. Eram os julgamentos da Rádio Corredor Familiar. Era aquela coisa de, isso é mais uma invenção dela, não vai dar em nada, não vai fazer nada. Então, assim, você tem que ser muito forte para sair disso. Sim, você tem que ser muito forte. E o medo, ele é algo que ele assim, porque assim, existe uma conectividade com a gravidez. Eu acredito, vou falar aqui de uma visão minha, existe uma conectividade espiritual com os antepassados, os ancestrais. Existe uma conectividade com a forma que a vida é passada para você. Então, assim, existem muitas coisas que podem fazer o medo surgir na sua vida.
E são sempre coisas assim, verticais, né? Sempre, sempre. É muito absurdo. Então, assim, por exemplo, eu tenho eu sou uma pessoa que eu morro de medo, digamos, de doença. Uhum. E aí, tudo que meu filho tem, eu fico, nossa, meu Deus, você vai. Essa gripe pode virar isso, pode virar aquilo. Você está trazendo para o seu filho um problema que é seu. E aí a gente volta lá atrás. Essa pessoa que ela traz para o filho os traumas dela é porque ela não buscou resolver os traumas dela lá atrás. Eu sempre falo, gente, não precisa levar para os outros, traz para o terapeuta. O terapeuta, ele tem técnica e conhecimento para conduzir. E a terapia é um ponto muito importante para todo mundo que está ouvindo, que nós somos preparados para você chegar no meu consultório e não se conectar com a minha vertente. Aí você vai em outro consultório, tenta, até que você encontre alguém que você se conecte. E aí, quando rola a transferência, é lindo, Para né? funcionar, tem que conectar. É lindo. Não tem jeito. Aliás, tudo na vida, Sim, né? sim. É muito doido isso que você tá falando, porque eu sou uma pessoa que, por conta do meu caminho, de eu ter conseguido muito novo, uma mídia que cresceu, e as pessoas não têm noção do quanto que isso foi despretensioso. Eu não tinha isso como um objetivo. Aconteceu, Sim. e eu falei, gostei, quero continuar. Sabe quando você tá dando aqueles certinhos nos Sim, contratos sim, eletrônicos? Foi sim. tipo isso, aceito, assim, fui indo. Só que aí, eu cheguei num momento que isso também não fez sentido pra mim. E eu tava num lugar que era um lugar de desejo de muitos amigos próximos meus. E eu começo a olhar para as pessoas que hoje, né, depois de 4 anos de terapia, depois de muita coisa, né, eu olho para os meus amigos e eu vejo muitos deles, se tivessem no mesmo lugar, talvez não ficariam felizes. Porque eu vejo... Tem um amigo meu que fala sobre isso, né? Quando alguém me para tirar foto comigo na rua, pronto. Ele vai ficar falando disso um tempão. Nossa, Biel, deve ser muito legal. Como que é? E não sei o quê. E ele é uma pessoa reclusa. Sim. Ele é uma pessoa que, assim, quando eu quero falar com ele, eu tenho que mandar mensagem. Ele não vai me mandar mensagem. Se eu quero vê-lo, eu tenho que ir na casa dele. Eu fico pensando, ele com esse nível de exposição surtava. Sim. Então, será que às vezes a gente também fica preso num campo de um desejo que não se conecta com a nossa essência? Será que a gente deseja, às vezes, algo que a gente não quer de verdade e nem sabe? Falando do seu amigo, a minha visão terapêutica. Quando ele acha legal você ser abordado, a gente precisa mergulhar nele para ver o que de fato ele deseja para a vida dele. Uhum. Porque se ele tivesse convicção de que ele é uma pessoa reclusa, eu tenho uma paciente que ela fala assim, minha bateria social Isso, é baixíssima, isso. Ana. Ela fala para mim, eu morro de rir, porque ela tem consciência que a bateria social dela é baixa. Então, assim, ela vai para a faculdade, acabou a aula, ela vai embora, porque ela já enjoou de todo mundo. Uhum. E ela tem consciência disso. Você pergunta, você é feliz? Muito. Muito. Eu sei que... Aí ela tem as convicções dela. Ela disse que ela vai ter um casamento onde ela mora num apartamento, o marido no outro. Por quê? Porque aí a hora que dá saudade se junta, a hora que ela tiver a bateria social dela esgotada, ela vai para o mundo dela e tá tudo bem. Porque a gente vê que isso não gera sofrimento nela. Quando a pessoa... O extremo oposto, quando a pessoa ela se põe como se tivesse uma bateria social, ela não procura amigos, ela não sai. Mas quando acontece com o outro, ela fica admirada, ela elogia, vira um assunto para ele, tem algo aí que ele quer, que ele deseja. E talvez ele não tenha percebido. Ou talvez ele não tenha força para sair de onde ele foi colocado, ou ele se permitiu ser colocado. Todas as vezes que eu tô falando com alguém que estuda a cabeça, que estuda os seres humanos, que tem se tornado cada vez mais um objeto de interesse meu, Sim. eu vejo que essa história que falam, todas as respostas estão dentro de você mesmo, deixa de ser uma frase romântica de história e começa a ser uma simplificação da realidade. Porque eu vejo muitas coisas, até na minha própria história, tava ali debaixo do meu nariz, eu só não queria aceitar. Sim. Então também passa pelo autoaceitação. Sim. Passa pelo espaço não, eu sou isso mesmo e tá tudo bem. Isso. É aquela coisa do você não carregar o fardo que é do outro.
Então, se eu me aceito, se eu me amo, se eu tenho certeza do que eu quero, do que eu posso, do que eu sou capaz, que nós somos capazes de tudo. Porque eu costumo dizer que se o meu dedo encosta no outro, o teu também vai encostar. A não sei que você não tenha a mão. Mas, de alguma forma, você vai se superar. E ponto. Isso é um fato. Todas as pessoas conseguem o que elas querem. Basta se predispor, se dedicar para isso, porque as coisas não caem do céu. Mas, assim, quando você fala de autoaceitação, é muito profundo. Sim. Porque ontem mesmo eu fui buscar minha filha na escola e ela olhou para mim. Ela teve um ano passado, 9º ano, que toda a prova que ela ia fazer, ela achava que tinha estudado pouco, que não ia dar conta. Esse ano, ontem eu fui buscar ela na escola, ela olhou para mim e fez assim: mãe, esse ano eu entendi o que você me fala sempre. Eu falei: o quê? Ela falou assim: eu entendi, porque assim, eu estou estudando e eu estou tendo certeza de que eu consigo e que vai dar tudo certo, e está dando tudo certo. E aí eu falei para ela: você aceitou quem você aceitou a sua capacidade, você entende que você é uma pessoa que consegue. Por quê? Porque você senta para estudar, você se organiza para isso, você se dedica. Então, assim, eu posso te dizer por mim, tudo que eu fiz na minha vida até hoje, eu nunca fui com dúvida. Eu acho que todas essas críticas, tudo isso da minha família, não meu pai e minha mãe, mas assim, família em geral, olharem para mim e ficarem criticando, dando risadinha, me fizeram olhar para mim e falar assim: ah, é? Eu sou muito capaz, eu vou conseguir. Ah, é aqui que eu quero chegar, eu vou chegar. Entende? Por quê? Porque eu lá atrás eu busquei o autoconhecimento. O meu primeiro curso de autoconhecimento, eu passei tão mal, que eu pensei que eu ia morrer. Eu senti um aperto aqui, parecia que algo estava me apertando. Colocar o dedo na sua ferida. Totalmente. Uou. Só que assim, ali foi o start, tipo, uma transformação de vida, uma transformação de mente, abriu minha mente de um jeito para as minhas possibilidades, minhas capacidades. E o mais importante, que eu sempre falo, é você entender que você é capaz, é você saber que você chega onde você quiser, mas você manter a humildade de que você sempre aprende com todas as pessoas e com todas as coisas. Isso é importantíssimo. Que incrível. E é muito doido, né? Porque se você não se predispor a lidar com o teu lixo, a lidar com a tua sombra, cada um vai falar de um jeito, né? Então, se você não falar assim, tá, eu tenho um problema, Sim. e agora arregaçar as manguinhas e sujar a mão, tem que botar a mão na massa, não resolve. Não resolve. É uma escolha aplicar-se em si. É uma escolha. É uma escolha. E eu faço essa pergunta que você está me fazendo aos meus pacientes. Eu começo a te atender hoje. Não vai ser no primeiro atendimento. Mas, assim, tipo, do 3º ao 5º atendimento, eu vou olhar para você e vou falar assim: olha, eu tenho conhecimento, seriedade e ferramentas para te ajudar. Porém, você escolhe ser ajudado? Porque não adianta. Não adianta. Você deve conhecer pessoas que você fica falando. Assim, a pessoa vira as costas, faz do jeito que ela quer. Assim como mexer nesse lixo e querer se edificar é uma escolha, permanecer no sofrimento também é. É porque dói. Mexer no lixo dói. Quando você se depara com porque, assim, é muito comum você chegar para uma pessoa que passou por um trauma muito severo e ela falar que não lembra de nada. Porque a nossa mente, ela é inteligente. Para a gente sobreviver, ela deita e rola e brinca e vai, entendeu? Não, vamos apagar aqui porque isso vai doer demais, ela não vai tolerar. Entendi. Só que quando você cavoca o inconsciente, quando você chega ali naquele lugar onde você acha que você esqueceu e você se depara com as dores, muita gente foge. Só que esse é o momento da transformação. Fere para curar. Eu passei por um problema bem sério em 2020. Eu tive uma amnésia dissociativa.
parcial, Sim. onde foram 10 anos da minha vida embora, e hoje em terapia eu entendi por que justamente esse período, por que isso aconteceu, os gatilhos. Sim. E quando você perde tudo, e aí você não tem mais o que perder, e no meu caso eu brinco com as pessoas assim, né, que um cara falou assim, penso, logo existo. E eu cheguei no ponto que eu não conseguia pensar e nem existir. Eu sei o Então, que é quando isso. você se destrói, não é nem você que se destrói, é quando você se vê destruído. E aí só te resta juntar caco. É literalmente opção sua o que você vai fazer com isso. Você pode fazer Exatamente. uma escultura ou você pode juntar tudo na pá e falar é lixo e jogar fora. E como constrói essa força? Por que as pessoas não têm essa mesma força? Porque assim, eu me recuso a acreditar que eu sou o alecrim dourado. Entendeu? Eu me recuso a acreditar que eu sou muito diferente das pessoas. Eu me recuso a acreditar que é só fruto dos meus privilégios. O que faz? O que eu tenho que fazer nesse podcast para a galera que tá do meu lado entender que, mesmo nas condições, no lugar onde ela nasceu, com a família que ela tem, é possível. Sem ser papo de coach, sem ser papo Sim, não. de meritocracia. Como que eu faço isso? Ser entendível. É muito distante, isso é muito profundo para ser um papo superficial, né? Da gente olhar e falar assim. Digamos, um papo de coaching, que tem um monte de regras e possibilidades para colocar você para frente. Quando você pega uma pessoa, que você olha para a pessoa e fala assim, quem é você? E a pessoa começa a chorar e ela não sabe te responder dentro de um consultório, você vê que essa pessoa, literalmente, ela está perdida nela. Ela olha para ela, se você botar um espelho, eu já fiz experiência na frente da pessoa e falar o que você vê. Vejo nada. Vejo uma pessoa destruída, vejo isso, vejo aquilo, só se depreciando, só se colocando para baixo. Porém, existem algumas coisas que fazem as pessoas terem o start. Uma coisa que eu vejo muito, muito, é a fé em algo. Uhum. Não estou falando de religião aqui não, Certo. viu, gente? Estou falando a fé em algo. Eu tenho pacientes que olham e falam assim, eu vim buscar ajuda porque agora eu sou pai. E eu preciso criar o meu filho. Aí tem pacientes que falam, eu vim buscar ajuda porque eu fui num centro espírita e lá me tocou e me falaram e foi algo que mudou a minha vida. E existem as pessoas que por si só, elas têm uma facilidade de questionar o que ela está vivendo e buscar ajuda para ressignificar. Como existem pessoas que também conseguem ressignificar. Você não ressignificar sozinhas. Quando eu digo ressignificar sozinho, não é você dentro de uma casa parado. Você consegue entender algumas coisas para você buscar ajuda quando você lê bastante, quando você dialoga bastante, quando você se põe em relações, em conexões com pessoas e abre o seu ouvido para ouvir as histórias dos outros. Quando você olha para a sua história e você fala, chega, eu não sou coitado. Se eu estou aqui é porque eu tenho que aprender algo. Quando você se vitimiza, você é culpado e o culpado não tem responsabilidade. Aí eu ia chegar neste ponto. Entendi. A terapia, ela te põe à frente com a sua responsabilidade. Por isso que muita gente foge dela. Por quê? Porque quando eu olho para você e você, vamos dizer que você chega para mim no consultório e você fala, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu amigo, a culpa é do meu sócio, do meu pai, da minha mãe. E aí eu olho para você, e a sua culpa? Eu não tenho culpa. Como que você não tem culpa? Todas essas pessoas estão te rodeando, te fazendo sofrer e você é o santo. Nenhuma atitude sua fez com que eles agissem assim com você e vice-versa. Aí tem pessoas que não conseguem. Assim, eu te digo que 80% dos pacientes, quando começam, adolescente, então, a culpa é do pai, a culpa é da professora, a culpa... E quando você muda esse olhar, que você coloca a pessoa de frente com ela, porque assim, eu só vou estar
com você aonde eu me permitir ir. Uhum. Você não vai conseguir me botar onde você quer. Porque eu tenho autoconhecimento suficiente para saber até onde eu suporto ir. Se eu te desrespeitar aqui, você, sem nem falar tchau, levanta, cata suas coisas, vai embora e acabou. E assim são nas relações. As relações, as pessoas às vezes olham e falam assim: ah, por que eu tô nessa relação? É uma relação tóxica, ele me trai, ou ele me bate, ou ele faz isso, ele não me dá atenção. Você tá por quê? Você tá presa por quê? E isso é diferente daquele discurso de culpabilizar a vítima pela Totalmente situação. diferente. É só a questão... Porque, assim, chega nesse momento, é muito delicado falar as coisas na internet, Sim, porque o que a gente fala é A, sim, sim. aí chega lá do outro lado, já estão falando que a gente falou Z. Sim, E tem um sim. monte de letrinha no meio. Então, galera, presta atenção. A gente não tá falando que a culpa de uma relação tóxica e abusiva é da vítima. Não. Mas a gente está falando dos fatores que compõem um relacionamento abusivo e das respectivas responsabilidades. E que o relacionamento abusivo é um ponto muito importante de ser trazido, porque, assim, enquanto estamos aqui conversando, tem muita gente estudando sobre diversos aspectos. E o relacionamento abusivo não deixa de ser um desses. O relacionamento abusivo, ele se mostra no início. Em pequenas atitudes. Pequenas atitudes e que são interpretadas, porque a paixão, ela camufla muita coisa, são interpretadas como amor. Como ele cuida muito de mim. Eu ouvi de uma aluna que ela teve que largar a faculdade no penúltimo ano, porque o marido pagou a faculdade dela até o penúltimo ano. No último ano disse que não ia pagar, que ela trabalhasse. E aí eu fui conversar, porque era uma aluna brilhante. E aí ela falou assim, não, porque meu marido cuida muito de mim. Quando ela falou, cuida muito de mim, eu falei assim, você me permite entender o que é esse cuidado? Aí ela falou assim, não, ele não deixa eu sair, eu não tenho cartão, ele me dá o dinheiro contado da semana, se eu vou fazer a unha, ele me pergunta por quê de novo, eu não posso ter amigas, ele olha, rastreia o meu celular, e aí ela começou a me dar um monte de circunstâncias, só posso ir na academia se ele for, só posso ter os amigos dele. Isso não é amar e não é cuidado. Amar é amar o outro com as características dele, apesar de eu amo você com suas características, suas qualidades, seus defeitos. Você é uma pessoa que nasceu sozinha. Nós nos unimos em casamento, em namoro, em união estável, seja como for, para somar, não para subtrair. Então, quando você ver uma pessoa que ela olha para você e ela não está feliz com o que te faz feliz, duvide. Quando você é uma pessoa que, quando está solteiro, tem seus amigos e você começou a se relacionar e a pessoa começa de uma forma bem, porque é sutil no início, depois é que vem a poda. Começa com, esses seus amigos têm um papo estranho. Isso. Né? E que não sei o quê. E aí, depois, ao longo de, sei lá, 1 ano, aí viram, não, você não vai, porque eu não quero. Isso. Ou quando vê que você está realmente preso, porque existem as pessoas emocionalmente, né, que precisam de uma pessoa para se agarrar, para ser feliz, e a terapia ajuda nisso. Olha para a pessoa e ameaça. Se você for, tá tudo terminado. Se você for, não te sustento mais. Se você não for, eu tomo seus filhos. Isso eu estou falando de homem e mulher. Chantagem. E muitas pessoas vivem dessa forma. E isso não é se relacionar. Eu repito sempre em todos os lugares que eu vou. Voltando àquele assunto da internet que você falou, me veio aqui na cabeça que uma vez numa entrevista a gente falando sobre esse assunto, deturparam o que a gente estava falando sobre vítimas de estupro, de violência, como o caso do Daniel Alves, né? A gente não está falando disso. A gente está falando aqui de casos de pessoas que se colocam em situações e que estão vendo que tem algo de errado e mesmo assim se mantém, mesmo assim se submete. E existem casos, que é aquele caso que muitas pessoas falam, eu mexi com ela porque estava de roupa curta. Nada a ver.
Você veste o que você quer, você anda como você quer, você tem liberdade para ser o que você quiser. E se a pessoa te ama de verdade, Ela vai te aceitar ela desse vai jeito. amar a tua roupa, ela vai amar o teu curso, O ela vai amar teus estereótipo amigos. vai amar tudo que é seu. Óbvio que existem os cuidados relacionais. Se você nota, por exemplo, que a relação da sua esposa tem um amigo ou um sócio, seja quem for, que você nota, você pode olhar para ela e falar assim, ó, presta atenção. Eu senti algo estranho nessa observação. Mas você vai permitir que ela defina, que ela entenda. Não você vai decidir a vida da pessoa. Entende? Olha, é o teu muito sócio, diferente. o teu sócio, eu não gostei disso, então você a partir de agora vai fechar a tua empresa. Isso. Não é isso. Não. Olha, eu notei uma atitude no seu sócio diferente do que eu acredito que seja legal para você. Fique atenta. Então, talvez a gente pode, segundo esse papo, definir que quando a gente começa a ter a nossa autonomia soberana atacada, seja com, sei lá, uma ida no cinema, uma comida em casa ou com casos mais graves, então é isso que a gente tem que perceber. Quando começa a afetar a nossa soberania, a nossa individualidade, não importa o tamanho. Não importa o tamanho. E a gente romantiza. Romantiza. Imagina Esse é o quando tá lá problema. apaixonado. Quando a gente tá lá apaixonado, não. Ai, amiga, você tá falando besteira. Ele é um cara mó legal. Imagina, ele só tá preocupado. E sem puta que pariu. Começa aí. Interfere no que você vê como felicidade. Interfere um outro ponto que eu vejo muito comum. São pessoas lindas, homens ou mulheres, que, assim, inteligentes, legais, sabe? Que, de repente, chega para você no consultório e começa a dobrar para mostrar que tem uma gordura porque o marido ou a esposa disse, não vou ter relação com você não, que você tá gorda. Quem vai te querer? Você já tem filho, você tá velha. Se não fosse eu na sua vida... Na sua vida. Nossa. Então, assim, não tem eu na sua vida. Não tem estar velho. Não tem o tá gordo ou magro. Há sempre tempo de recomeçar um relacionamento como você decidir que seja. Porque nós somos livres. A gente tem o livre-arbítrio desde o estudo do Alcorão, da Bíblia, da ciência. O livre-arbítrio é relatado. E por que a gente vai contra tudo isso? E por que a gente olha para a gente como prisioneiros de nada? Eu não sou prisioneira de nada. Eu falo muito para o meu marido. Me faça querer estar com você. Assim como eu vou fazer você querer estar comigo. Porque não é obrigatório que eu dê um abraço e um beijo nele. Mas eu preciso querer dar um abraço e um beijo nele. Então, assim, é muito diferente da obrigação e do querer, do sentir saudade por sentir saudade. Poxa, que saudade. Eu tenho uma prima que ela fala para mim que ela sente saudade do marido dela estando dentro de casa num domingo. Às vezes ela está no quarto trabalhando, fazendo algum relatório, ela desce e fala assim, eu vim aqui que eu tô com saudade. E eu sempre uso esse exemplo dela porque eu acho muito interessante. Ela sente saudade porque ela sente, porque ele faz ela querer ter saudade. Ela arruma o jardim dela o suficiente para os passarinhos, ou no caso, o passarinho, que é o marido dela, querer vir. Isso. É a delicadeza, é o você. E aí a gente vem daquilo que eu estava falando com você, do se colocar na energia necessária. Entendi. Você precisa conhecer o seu parceiro de forma suficiente para você saber o que é importante para ele. Por exemplo, muitas mulheres são presas à segurança. Gostam de estar seguras com seus parceiros. Por que você não entende o que é segurança para ela? Talvez segurança para ela é simplesmente ela pegar um Uber e mandar aquele compartilhamento para você e saber que você está ligado. Que ela não Ela está já se sozinha, sente desamparada. amada. Entendeu? Então, assim, o se sentir amado é muito pequeno diante das coisas. Uma paciente minha que olhou para o namorado, eles estão morando juntos, e aí ela olhou para o namorado e falou, não aguento mais, eu vou embora.
E aí eu olhei para ela, e aí o que ele disse? Aí ele olhou para mim e falou assim: ok, você pode ir embora, mas pode saber que a minha vida sem você não vai ter o mesmo brilho. E ela só queria ouvir isso. Ela queria estar livre para ir embora, mas que ele respeitava a ida dela embora. Porém, que a vida dele sem ela não teria o mesmo sentido. Então, assim, ela ficou porque ela se sentiu livre, se sentiu amada, se sentiu respeitada na decisão dela. Sabe que agora você falando de tudo isso de relacionamento, passou na minha cabeça a questão das relações não monogâmicas Sim. versus as relações monogâmicas. E às vezes quando eu descrevo as relações não monogâmicas, até por eu ser não monogâmico, eu acabo sendo mais efusivo, mais enfático. E eu Sim. tenho um jeito explosivo que eu tento me controlar um pouco aqui. Às vezes não consigo, mas eu tento. E cara, às vezes eu vejo tudo isso que você está falando e eu vejo isso acontecendo com mais frequência dentro das relações não monogâmicas. Sim. E aí, eu não gostaria que as pessoas monogâmicas deixassem de ser monogâmicas. Até porque eu entendo o patriarcado, quando que nasceu e tal, mas está posto. Sim. É um modo de viver que eu legitimo. Ok. Você pode escolher. Se tem essas opções, você pode viver da forma que for melhor. Se for monogâmico, você tá feliz. Só que eu percebo que dentro da relação monogâmica, por ter essa questão de ser fechado só nos dois, desse universo, essa individualidade vai morrendo com o passar dos anos e vai nascendo a simbiose. Sim. E é isso que eu tento combater. Galera, tá vendo? Ela tentou aqui, ela traduziu a minha treta de anos. Eu não tô combatendo a monogamia. Você pode ficar casado com a mesma pessoa o resto da vida. Biel deixa, tá? Mas é só não virar um relacionamento tóxico, simbiótico, onde vocês consigam ser quem vocês eram antes de namorar. Sim. Porque eu vejo assim, gostava de jogar bola e ela gostava de, sei lá, videogame. Começou a namorar, ele não joga mais bola, ela não joga mais videogame. Eu fico puto com isso. Aí é perder a sua identidade. Exato. É você não saber olhar para o outro Exato. e colocar o que te faz feliz. E às vezes você deixa isso de lado por causa de... Pô, amor, você vai jogar bola de novo. Você jogou bola semana passada. E a pessoa joga bola toda semana, sei lá, desde que tem 10 anos de idade. Mas isso é muito comum, a gente vê muito comumente em pessoas que não são bem resolvidas do que elas gostam. Porque vamos dizer que nós somos um casal. Uhum. Você gosta de jogar bola, você é esse personagem. Eu gosto de correr. Uhum. Você pode unir o útil ao agradável. A hora que Biel vai jogar bola, eu vou correr. Sim. Os dois chegam felizes em casa, ninguém vai tolir o sonho do outro. Biel é viciado em cinema. Eu não sou muito fã de cinema, mas adoro fazer compras. Tá, ele vai no cinema, enquanto isso eu vou fazer compras. É isso que as pessoas não entendem, que existe essa individualidade. Existe um momento de fazer as coisas junto? Existe. Existe o momento de cada um fazer o que faz feliz? Existe. Existe o momento de ceder um pouco? Também existe. Uhum. Mas isso não pode ser uma regra ou ceder. Porque senão... Senão você perde sua identidade, e aí você perde seu brilho. Não é comum você ver relacionamento, você olhar para a pessoa, você conhecer um amigo antes de se relacionar. Quando você encontra, você fala, nossa, ele tinha um brilho no olho, ou ela. Tinha um sorriso, hoje tem um olho caído, já não se arruma mais. Quer ver uma coisa muito comum? A vaidade. Não estou falando da vaidade ruim. Eu estou falando do se olhar e se sentir massa. Do olhar para você e falar, cara... Não, eu vou pôr esse anel hoje, porque esse anel vai me fazer brilhar. Eu me sinto bem com esse anel. Eu gosto de me maquiar. Eu gosto, sabe? A pessoa se arruma, tá linda, tá... De repente, ela se relaciona, ela se desleixa, ela não olha mais para ela ama... fazer exercício físico, para de fazer. Ela acha que a maternidade colocou uma faixa. Acabou minha vida. Não, ali é que começou. Você está criando outros seres. Você tem que criar seres querendo viver, querendo ser fortes, querendo ser felizes. Eu vou criar seres olhando e falando assim, não, eu casei, eu tive filho, agora para mim já deu. Eu costumo dizer que vai dar para mim na hora que eu estiver no caixão. E mesmo assim, se existir reencarnação e o espiritismo, eu vou estar do lado
olhando e falando assim: minha filha, eu quero vir de novo para fazer diferença, para viver mais. Então, assim, tudo é o que eu suporto. Quando você fala, eu não tenho uma relação monogâmica, e aí eu olho para você e falo assim: tá tudo bem se você suporta. Não há nenhum problema. Tá tudo mal se você olha para mim e fala: eu posso me relacionar com outras pessoas, mas minha mulher não. Tá tudo errado. Nossa, me dá um ranço. Então, assim, se tá tudo bem para todo mundo, tá tudo bem para o todo. É isso que eu falo sobre tribos, sobre saber o que é ser feliz de verdade. Então, eu sempre pergunto isso. Às vezes, tem casais que chegam, também atendo casais, no consultório, e falam assim: não, porque eu propus à minha esposa, eu não tive experiência de visitar nenhum lugar aqui assim, mas já soube que aqui em São Paulo tem em Salvador esses motéis que você tá com o casal, depois abre Sim, o sim, meio, sim, sim. certo? E aí, um casal que eu atendo chegou, ele reclamando que ela não aceitava. Um belo dia, eles viajaram para um lugar e ela aceitou. Só que ela gostou mais que ele. E ele não suportou. E aí vai essa pergunta para todo mundo que está assistindo. Você suporta? Se você suporta, é sua liberdade. Desde que não aflinja a vida de ninguém, desde que seja em comum acordo, tá tudo certo. Nossa, eu na minha trajetória falando sobre relações liberais, relações não mono, relacionamento aberto e essas possibilidades relacionais, eu acho que uns... Olha, agora assim, ó, parando pra pensar, vem vários na cabeça, não vou conseguir contar, mas eu acho que dá mais de uns 15 relacionamentos ao longo desses 10 anos, 12 anos de história que eu tenho, de pessoas que aconteceu exatamente isso. A pessoa que mais queria e que mais infernizava dentro da relação pra poder ter um relacionamento aberto, conseguiu convencer o outro, que eu já detesto essa palavra, que pra mim não é sobre convencimento, mas isso é um assunto, se a gente entrar nessa seara, fudeu. Convenceu o outro e a gente lá. vai varar a madrugada. Eu já vi que eu vou ter que chamar você de novo. E aí, a outra pessoa foi lá, gostou mais. E o relacionamento acabou porque a pessoa sucumbiu. Não, e assim, nessa situação, é surto. É surto. É surto. É surto. É de brigar na rua, é de gritar, é de começar... A pessoa que nunca fuçou no celular do outro, começar a fuçar. A pessoa crise enlouquece, de ciúmes. contrata detetive, começa a seguir, larga o trabalho para ir seguir, para estar na porta do trabalho, para ver se ela está se relacionando com outro, ou ele. Sim, exato. Então, isso é muito comum. Eu dou sempre esse conselho. Em tudo na vida, antes de você tomar uma decisão, pergunte se você suporta. Se você suporta, tá tudo bem. Porque a gente precisa suportar o que a gente vê. Mas é muito difícil, mesmo você assim. Calma aí, agora calma aí que você tocou num ponto difícil, calma aí. Eu não sei se eu conseguiria olhar pra mim no espelho e falar, não, deixa eu ver se eu suporto isso aqui. Olha, não, quando a pessoa... Como que é o exercício? Tem alguma técnica pra fazer isso? Não existe técnica, existe o sentir. A primeira coisa é... Quando alguém vem no consultório me falando isso, a gente faz várias dinâmicas de raciocínio para colocar a pessoa à frente de várias situações. Eu já tive situações de eu colocar várias dinâmicas, chegar e falar assim, ok, está saindo você, a sua esposa, e quem você visualiza? Aí fala fulaninho. Tá, como seria sair com fulaninho? Aí a pessoa sempre fala assim, é sempre assim, eu, o rei, elas todas fazendo o que eu quero, tá? Esse é o caso do meu paciente. Sim. É tipo assim, ele... Não é só do seu paciente, acredite. É ele, a esposa dele e fulaninha e a esposa servindo a ele. Harém total. Voltando à época de Cristo. Jesus, é. Aí, quando você olha e bota ele para raciocinar, traz o racional. Ok,
Você está pensando em você se realizar. Mas vamos lá. A sua esposa começa a gostar de ser tocada, de ser beijada, de fazer tudo na sua frente com essa mulher. Como vai ser você assistindo? A pessoa vai se consertando na cadeira. Já não é mais tão legal, né? Já não é mais tão legal. Ou, às vezes, a pessoa olha e fala assim, me excita. Aí você olha e fala assim, então você suportaria tranquilamente. Tá. Porque assim, a pessoa que chega defendendo a monogamia, quando não está nesse estágio seu, que sabe o que quer, está naquele estágio inicial, do desejo, da loucura, muitas vezes ela só pensa no prazer dela. Muitas vezes não. Acho que esse momento, eu acho que é o momento de sanar as próprias Aí, né, quando vontades. eu te coloco à frente da situação de que o outro também pode... O Ter outro pode te vontades. deixar de lado Aham. e cair no prazer, na loucura, a pessoa lhe fala, ué, mas não só era eu? Eu que propus. Como que ela vai querer? Ué, você está propondo uma situação que ela também pode gostar? Se você propôs, de fato, começou com você. Mas ela pode gostar, ou ele pode gostar, e aí? Quando você põe, é fatal. Fatal. Pega lá Principalmente fundo, né? com homem. Sim. O homem sempre se pensa Tá cheio. deitado, com um negócio na cabeça, alguém abanando e as mulheres servindo ele. Homem quer um pra chupar cada dedo. E a mulher não. Não, E não é aí, isso que pega. não é só isso que pega, entendeu? Então, assim, é muito complexo. Mas se você coloca a pessoa à frente da contrapartida, normalmente ela sabe. E tá cheio de videozinho de gente que vai entrevistar a cara, contando a sua vida extraconjugal. Mas e a sua mulher? Não, minha mulher, e realmente... Presa dentro de casa. Exato. Não pode, imagina. Eu vou levar chifre? Isso. Caramba. Exatamente. É a mesma coisa. E isso é um tóxico num nível absurdo. O modus operandi é igualzinho. Aham. A traição, relação não monogâmica, o modus operandi é igualzinho. É aquele cara que prende a mulher em casa e sai pegando todo mundo do trabalho, da cidade, e ainda se sente no direito de levar a mulher para as festas de final de ano da empresa. E eu tenho a sensação que a traição e essa quebra de contrato gera uma indecisão do tipo, putz, se eu fiz, pode ser que a outra pessoa faça também. E aí essa pessoa que traiu começa a ter quadros de ciúme. Que vão Não é o ficando... se eu fiz, pode ser que essa pessoa faça. A psique humana trabalha diferente. Quando eu sou capaz de fazer, eu acho que todo mundo é capaz. Entendi. A psique humana entende dessa forma. Então, vamos dizer, eu trabalho com você e eu te roubo. Eu vou achar que todo mundo é capaz de roubar. Porque eu sou capaz de fazer. Se eu rompo esse limite, todo mundo ao meu redor é capaz de romper. Todo mundo. E aí você começa a ser o doido que... O doido. Tanto é que aquela coisa da vovó, não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi muito minha avó falar. Cuidado com homem ou mulher muito ciumento, que fica seguindo, tem coisa errada por trás. É muito comum a gente ver pessoas que são desesperadas de ciúme, desesperadas querendo prender a pessoa numa redoma. Muito comum, não vamos por 100% não, mas chega bem perto de pessoas que têm condutas capazes. Ou então são doentes. Entendi. Ou então são doentes. Entendi. Pessoas que criam coisas na cabeça. E aí já tem que tratar Aí de é outra história. forma. Aí a Entendi. gente passa pro psiquiatra. Porque não é mais só comportamento. Não. Aí a gente saiu do comportamento. Entende? Cara, eu tenho alguém na minha família e eu começo a ver esses comportamentos, eu começo a ver isso acontecer. De repente, às vezes eu tô na posição da pessoa que tá recebendo isso, né, contra. Como agir? O que eu posso fazer na minha família para tentar ir
Porque assim, eu entendo que deve ser um trabalho de comer pelas beiradas, nessa hora é meio mineiro, você tem que ir Sim. pelos... Porque se você chega pra pessoa e fala, Ela não vai acreditar. é óbvio, não é nem acreditar, às vezes ela vai ficar ríspida, vai falar, não, você que tá louca, vai ter... Aí a gente vai partir pra esses discursos mais complicados ainda. Então, como tentar driblar isso pra poder... Porque assim, às vezes, sei lá, começa com uma traição, começa com ciúmes, e às vezes o rumo pra aquele relacionamento é, de fato, se tornar mais liberto, já que tem uma pessoa naquela relação que tem esse desejo. Se você legitima esse desejo e transfere isso para as pessoas que fazem parte da relação, você entende que se é um casal de dois, vamos lá, o cara tá tendo esse comportamento, se ele para de trair, se ele começa a abrir quais são os desejos reais dele, Sim. compartilha isso com a parceria dele e fala, olha, eu tô vivendo isso, tá acontecendo isso dentro de mim, pode ser que isso caminhe para uma não monogamia que vai ser resultado, vai todo mundo ficar feliz e tal, mas isso já é 2, 3 passos à frente. Qual seria Sim. o primeiro passo nesse caso? Você fala da gente enxergando isso acontecendo com algum familiar. Como que a gente tenta... É uma situação muito delicada. É muito delicado você interferir, contar, chegar para uma pessoa, tipo, você vê que um casal de... Seu irmão é casado com uma mulher que trai ele. Uhum. É muito complexo você chegar e falar. Até porque, muitas vezes, isso cria crises muito terríveis dentro da família, porque, às vezes, ele é cego, ele não enxerga, às vezes, ela manipula de tal forma. Enfim, e, às vezes, também, ele já viu, mas ele não quer ver. Ele não dá conta. Não, ele prefere ficar enganado. Então, assim, o que a gente sempre indica é que a pessoa, ela olhe e sempre fale assim, como a gente faz em consultório. Tipo, fulano, você tá feliz, seu casamento tá bem, olha, eu tô aqui para o que você precisar. E aí você vai, a cada diálogo, dando uma pitada para a pessoa de que você tá vendo algo que tá diferente. Diferente é se você chegar a ver. Uhum. Aí é uma decisão sua trair aquele ente, né? Deixar de ser leal àquele ente querido ou não. Mas se for algo de sabendo, você pode ir dando pitadas reflexivas. Surte mais efeito quando a própria pessoa Starta. Sim. Então a gente tem que acolher e promover que a pessoa se perceba. É porque para isso? muita gente se relacionar é isso. Né? Principalmente as pessoas antigas, quando você fala de o marido ter outra, elas sempre justificam como todo homem é assim, foi assim com minha mãe, e ela suportou tudo e hoje ela está feliz. Mas o que é ser feliz? Ou como eu ouvia na minha família, pelo menos tem comida dentro de casa, ou qualquer coisa assim. E não é por aí, né? Não é por aí. Não é por aí. A justificativa ela tem que ser mais profunda, ela tem que trazer uma gama de sentimentos melhores. E assim, a energia que a traição traz, ela é uma energia de destruição. Então, assim, é muito simples. As pessoas podem falar, mas como eu noto? Comportamento, gente. Toda pessoa que trai, ela muda o comportamento dela. Não é possível, né? Ela muda o comportamento porque ela está se dividindo. E a energia, ela começa a ser diferente. Então, assim, se você for uma pessoa um pouco mais detalhista no comportamento, na forma que age com você, como são as coisas no seu relacionamento, você vai notar que tem algo diferente acontecendo. E, de repente, você descobre no início, não estou defendendo traição, sou contra totalmente. Mas, assim, vai daquilo, o que você suporta. Ok, descobri uma traição, eu quero reestruturar minha relação. Tá tudo bem? Tá tudo bem, é o que você deseja. E tá tudo certo. E o familiar, o amigo, quando a gente fala, a gente tem que estar aberto a isso. A gente tem que estar aberto a contar para a pessoa, ou dar os toques, acolher a pessoa, mas não apontar. Ela tem o direito de querer continuar aquela relação, ela tem o direito de querer reestruturar junto com a pessoa e ela tem o direito de largar. E não cabe a nenhum de nós apontar.
Acho que é isso que as pessoas têm que aprender. Isso. Controlar esse julgamento. Totalmente. Porque ele vai ser contraproducente totalmente nessa hora. Totalmente. Vai só massagear o seu ego de pessoa que viu um problema e olha, eu fui capaz de apontar, hein? Parece que você Não, quer e ser a fica pessoa... assim, nossa, mas você vai ficar? Uhum. Nossa, não, olha, eu tô te contando isso porque eu sou sua amiga. Faça com essa informação o que você quiser. Se você quiser, você joga no lixo. Se você quiser, a gente conversa junto para eu mostrar que eu realmente vi. Se você quiser, o que você quiser. Eu sou seu amigo, eu sou seu irmão, eu sou seu primo. O que você me disser, como agir É o que a com gente essa vai informação fazer. é o que nós vamos fazer. Nossa, isso é acolhimento. Isso é acolhimento. Isso é acolhimento, que incrível. E a gente falou de relacionamento, falamos um pouco do indivíduo. Eu vou entrar numa seara aqui agora que é também delicada, que é a questão da sexualidade. Sim. Quando a gente está falando de pessoas não heterossexuais, e aí tem toda uma sigla de letrinhas para cada um se encontrar e se identificar. Eu nem sei todas. Se tu falar algumas, aí eu vou te perguntar o que é, porque eu não sei todas, mas... Hoje, só para te contar, Sim. né? A gente tinha LGBT, hoje a gente está Isso. no LGBTQIAPN+. Agora tem o APN. Isso. Tá, eu tava no QIA+. O Q vem de queer, o A vem de aliado, o A tem duas funções, nem eu tenho toda a sigla de cor. O N é de gênero neutro, enfim, tem várias denominações e eu acho muito importante que as pessoas se identifiquem e comecem a se encontrar para que um dia a gente construa um mundo onde a gente possa não depender de falar qual é o gênero e qual a sexualidade da pessoa, porque hoje eu entendo a necessidade de identificação, já falei sobre isso em outros conteúdos, mas eu gostaria que o ser humano fosse respeitado apenas por ser quem é. Eu acho que um dia a gente chega lá. Estamos distantes ainda. Mas nesse processo de descoberta, a gente vive numa cultura que é heteronormativa, as religiões são heteronormativas, a escola é heteronormativa, onde você vai, espera de você comportamentos heterossexuais. E aí você, no teu íntimo, às vezes lá na adolescência, no momento que você está começando a perceber o que te causa desejo, o que não causa, você começa a perceber que você é meio diferente. E para algumas pessoas esse espaço é mais confortável, para outras é nada confortável, depende da família, depende de N coisas. Mas como eu construo essa percepção da minha sexualidade ao longo do tempo? Como que isso se dá psiquicamente falando? O primeiro ponto que eu acho importante a gente trazer, que assim, eu acho muito pesado quando a gente olha para uma pessoa e fala que ela é diferente, só por ela não pensar igual ao outro, seja em que situação for. Uhum. Eu gosto muito de utilizar que eu defino a minha vida, a minha sexualidade, do jeito que eu me encaixo e me sinto feliz. Uhum. O adolescente, o jovem, eu converso muito com ele sobre esse ponto, porque assim, eu me preocupo muito com o modismo. Uhum. Então, assim, o adolescente ele não está formado totalmente naquilo que ele entende. Aí um amiguinho olha e fala, eu sou tal coisa. Uhum. É nesse ponto, nessa tangente, que os pais têm que estar atentos de que tem algo gerando dúvidas no filho e busque uma ajuda profissional para que o filho entenda se de fato ele está, porque a adolescência é a fase que a gente mais, que os amigos, os pais deixam de ter tanta importância e os amigos são o nosso mundo. Então, é importante que esse adolescente, que esse jovem, ele compreenda se de fato aquilo é dele ou é do outro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato de quando aquilo é dele, ele ser construído de forma respeitosa, em especial por ele, para que ele seja feliz. Por que eu dei esse porém por ele? Porque o primeiro preconceito e maior vem da pessoa com ela mesma. Eu conheço N homossexuais de todas essas letrinhas aí, que eu não sei explicar todas, então não vou me arriscar,
que chegam e falam assim: eu não gostaria de ser ridículo. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Nossa. E aí eu olho e falo assim: por que ridículo? Porque você não está seguindo A mais B? Uhum. Porque vamos para a história. Os bacanais, tudo existia desde a época antes de Cristo. A Igreja Católica, ela veio, não sou católica, mas assim, tem um ponto positivo no que a Igreja Católica construiu lá atrás, que foi o fato de ver que estava tudo se perdendo e começou a construir família, 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 na cabeça das pessoas. Só que como todo dogma, isso é minha visão, tá? Como todo dogma, perdeu a medida. Porque dogmatizou de tal forma Extrapolou. que se perdeu a visão do mundo. Por exemplo, tem um rei da Inglaterra, que eu me esqueci o nome dele agora, que ele foi obrigado a se casar. E a mulher dele vivia no castelo de Buckingham, e ele vivia em outro castelo. E para ele, naquela época, tinha que ter relação sexual para o casamento ser válido. Para ele validar, ele teve surtos psicóticos terríveis, porque ele era homossexual. Eu tenho lido muito sobre essa história justamente para você ver o nível de maldade que a sociedade colocou nas pessoas. Isso não é de hoje, é de sempre. Então, assim, o que eu sempre falo para as pessoas é: o primeiro preconceito que tem que ser destruído é o seu com você. Porque a hora que o preconceito seu com você é destruído, você cria forças para passar por cima dos demais preconceitos. Porque se eu chego para você e falo assim: você é magrinha. Eu chego e falo assim: você tá gordo. Vai te doer? Não. Porque Nem você um não pouco. acredita nisso. Caramba, então o bullying, o preconceito. Entende? Só ganha força e só. Se eu acredito. Porque aí eu concordo com Eu o que eu tô concordo e aí eu ouvindo. viro cão. Por quê? Porque você está dizendo o que eu vejo em mim. Eu validei o preconceito Você que tiveram validou o contra mim. preconceito. Exatamente. Então, o maior preconceito que existe nos homossexuais, novamente, gente, todas as letras, é de você com você. Porque a hora que você acredita que você é um ser humano que merece ser feliz do jeitinho que você se insere, pode vir um mundo e falar pra você. Você sabe que aqui nessa mesa eu trouxe um cara que eu amo de paixão, assim. Ele é um amigo pessoal, mas eu admiro ele por existência, que é o Heitor Werneck. Ele tá à frente do Projeto Luxúria, que é o maior projeto fetichista de São Paulo. E ele é punk, tem 50 e todos anos e cabelo raspado do lado e vive com unha pintada e todo gótico e não sei o quê. Ele, com todo o estereótipo dele, ele vai falar com o prefeito, vai Tá atrás tudo dessas bem. pessoas. E eu cheguei aqui na mesa e falei: e você vai assim mesmo? Ele: mas eu vou como? Eu sou isso. Isso. Então, quando você se aceita nessa profundidade, Tá tudo bem. não importa mais o que vão falar pra você. Não importa. Não te alcança. Não alcança. Você pode viver numa casa doente. Você pode viver. Eu atendo por caridade toda segunda-feira à tarde, num centro. E lá eu recebo muitos homossexuais que tentaram suicídio. E a maior parte desses homossexuais que tentaram suicídio são pessoas que, quando o pai olhava e falava: desculpa, gente, porque muita gente deve ter ouvido isso e eu acho importante. Ah, seu viadinho de merda. Isso aí é padrão, infelizmente. Essas pessoas perdem a força por quê? Porque ela se acha aquilo de fato. Então, assim, quando ela olha e fala assim: isso não me define. Eu sou um ser humano como qualquer outro. É só a sexualidade. E não precisa ir para o lado da aberração. Que eu acho que as pessoas se perdem é nisso. É aquela coisa da homossexualidade exagerada para provar para o outro que eu posso.
sabe, é o feminismo exagerado, é o machismo exagerado. Você não precisa disso para provar nada a ninguém. Porque a primeira pessoa que tem que estar convencida é você. Quando você está convencido do que você acredita, exala. Você exala aquilo que você acredita. Você sabe que não tem como eu não pensar numa coisa que aconteceu comigo. A minha mãe, ela desconstruiu muito diversos preconceitos, inclusive com maconha, com várias coisas que circulam a minha vida. Sim. Mas eu lembro uma vez que eu era muito pequeno e tava passando aqueles comerciais da década de 90 falando sobre HIV, AIDS, tinha aquela palma da mão que a Globo estampava e tal. E aí um dia eu tava falando, perguntando pra minha mãe explicou isso. Aí depois, num outro contexto, a minha mãe trouxe um termo que é o giletão, porque corta pros dois lados, para se referir a pessoas que se relacionam com ambos os gêneros e com mais gêneros. E foi a primeira vez na vida que eu entendi que eu não era hétero. Foi quando ela usou esse termo da forma mais pejorativa que ela conseguiu, sem nem imaginar. E aí eu lembro que eu cheguei na escola no dia seguinte, eu tinha um amigo meu, eu falei, cara, eu sou um giletão! Sim. Então, toda vez... Então, o termo queer, que tá lá nas letrinhas, ele era um termo que era usado para definir as pessoas que não são héteros. E a gente se apropriou do termo e fala, eu sou queer mesmo. Gay vem de uma pessoa alegre. Sim. E aí virou o termo gay. E hoje o cara fala, não, eu sou gay mesmo. E eu vejo isso acontecendo com outros termos, sapatão e travesti, que é um termo muito brasileiro e que as pessoas transexuais, as mulheres transexuais se apropriaram e falaram, não, eu sou travesti mesmo. Agora eu entendi. Você hoje me fez entender o que é apropriação. Sim. E o quanto isso é importante. Muito importante. Caralho, você entendeu que você é viado? Você entendeu que você é sapatão? Você entendeu que pode? Você entendeu? Cara, que incrível, eu tô muito feliz. Isso aí. Caramba! E sem saber que era isso, eu aplicava isso na minha vida. E agora você me deu o porquê e eu consigo transmitir isso de outra forma, eu consigo explicar. Que foda! Que foda, que foda. Eu tô feliz, eu tô muito feliz. Cara, é muito foda porque eu vejo as pessoas tristes, deixando de viver. Passando por cima de si mesmas e dos seus sonhos. Porque alguém disse que não podia. Porque alguém falou, isso aí é colorido demais pra você. Ou, isso aí não é jeito de homem. Ou, fecha as pernas, menina, isso é feio. E eu vejo esses controles, essas coerções sociais, isso me irrita muito. Me irrita muito. Para um lado e para o outro. Sim, eu acho que você não tem que... Pro exagero de permissividade também não é bacana. E pro exagero de proibição. Sim, sim. Tem que ter um equilíbrio. Sim, eu defendo isso. Pra mim, tudo com discernimento. E sempre. E com equilíbrio. Sempre. Até água demais mata. Você entra em hidrólise e morre. Sim. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Só que o equilíbrio, assim como a gente aprende quando a gente tenta fazer aula circense, ele não é um ponto fixo. Não. Você tá sempre em busca dele. Então, horas você vem mais pra cá, a coisa começa a tombar e você corre pra lá de novo e você fica nessa dança. O equilíbrio é uma dança. E é muito delicado a gente chegar no resultado dessa dança pra gente. Sim, sim. E eu tô maravilhado. Sério, você alugou um triplex na minha cabeça. E eu acho muito legal. Imagina, não precisa agradecer, você é incrível. E eu acho que ensinar as pessoas a perseguir esse equilíbrio é muito difícil. Sim. É muito difícil. Porque a gente vai, vamos pegar uma estrutura heteronormativa para analisar. De um lado, a gente tem o pastor falando que tudo é pecado. E do outro lado, a gente tem o baile funk incentivando tudo. É isso.
E eu, pessoalmente, não concordo com o que o pastor fala e eu não concordo com o jeito que as letras de funk levam o sexo. Perfeito. Não acho que as letras tinham que mudar. Eu só acho que a gente tem que entender que aquilo é um recorte, é uma expressão artística e que tem um papel de existir daquela forma, mas a gente não vai transformar a música na nossa vida. Sim, perfeito. Entende? Assim como eu também entendo que o pastor fala funciona dentro dos dogmas restritos dele. Você mesma falou de ficar preso nisso e tal. Eu acho que a gente tem que dar liberdade para essa pessoa se tornar sujeito. Simplesmente sujeito. E deixar de ser um objeto de manipulação, tanto do funk quanto da igreja. E escolher. Eu vejo que a gente tem dificuldade de empurrar a escolha para as pessoas. E eu coloco dentro disso deixar de ser objeto do funk, da igreja e de pessoas. Uhum. Porque, assim, quando a gente fala da sexualidade, que a gente fala que quando você se conhece, você se aceita, tudo fica mais fácil, é porque aí tem adolescentes que falam, mas eu dependo do meu pai, eu dependo da minha mãe, ok, mas isso um dia vai acabar. Muitas vezes você vai conseguir mudar a visão da família inteira. Ok. Mas vão ter famílias que são extremamente engessadas e que não vão mudar nunca. Uhum. E que você vai se machucar cada vez mais e trazer mais feridas cada vez que você vai para cima, cada vez que você... Então, assim, simplesmente eu sempre falo, primeiro se aceite, se ame, se ajude muito, tenha muita autoestima. Segundo, saiba que você é capaz de construir a sua história. Porque a hora que você construir a sua história, você vai poder ser o que você quiser ser. E ilusão dos pais é pensar que os filhos são o que eles querem que sejam. Nasceu o jogador de futebol da família, Imagina. a psicóloga. Imagina. Os nossos filhos são seres individuais. Eles vieram para as nossas mãos para aprender e ensinar. Você cria 2 filhos iguais, do mesmo jeito, são totalmente diferentes. Às vezes gêmeos, né? Totalmente diferentes. Felizes dos pais que entendem isso cedo, respeitam seus filhos como eles são e trazem seu filho para si. Por quê? Quem perde mais são os pais que afugentam os filhos. Quem perde mais são esses pais que são cheios de preconceito e que colocam seus filhos para adotarem outras famílias, porque essas outras famílias vão aceitar eles e dar amor. Então, assim, eu digo sempre como mãe, aceitem seus filhos como eles são bênçãos, como eles vieram para a gente. E se tem alguma coisa na existência deles que te machuca, procure entender. É isso que você tem que tratar. Se amor de pai e mãe é transcendental, se eu não consigo sozinho, eu busco ajuda profissional para a família inteira. Cada um vai se tratar terapeuticamente e ver onde está o gatilho de ter esse preconceito. Entendi. Mas é inadmissível, nesse mundo que a gente está hoje, eu sei que existe muito, mas para mim, enquanto profissional, é inadmissível um pai e uma mãe botarem um filho para fora, afastarem um filho por causa de sexualidade. E infelizmente isso acontece muito no nosso país, né? Muito. Muito. Eu tenho que te trazer para mais um programa. Já estão ali gritando comigo que eu estourei obrigada. todos os tempos possíveis. Desculpa, diretor! Mas assim, sensacional. Amei também. Foi muito bom. Obrigado, muito bom. Obrigado, viu? Obrigada a você por dividir tanta coisa linda. E para você ver como é o preconceito, né? Quando você chegou, eu vi que você tava com a mãozinha tremendo e eu não sabia a sua história. Sim. E eu já tava aqui na minha cabeça, meu Deus, ela tá nervosa, como que eu faço para acalmar essa mulher? Sempre. Como que eu faço para deixar ela confortável? E eu não sabia. E eu muito em paz. E olha só, é o preconceito de não chegar e perguntar, você tá bem? Tá tudo certo? Sim. Às vezes uma pergunta bem feita com carinho resolve tanta coisa, né? Perfeito. Poxa, obrigado por me ajudar a caminhar um pouquinho mais nessa trilha de ajudar as pessoas ali do outro lado a se libertarem. Gente, é pra isso que eu tô aqui, porra! É pra dar possibilidades pra vocês, ensinar pra vocês que não é porque é pai e mãe que ensinou que tá 100% certo. Eles são pessoas e pessoas erram e acertam. E seus pais erram e acertam. Você erra e acerta. Eu erro e acerto. Tá tudo certo. Tá tudo bem, tá?
dá pra você ser feliz sendo quem você é, se você se apropriar de quem você é. Exatamente. Se você se tornar o Líder. líder da sua jornada. Adoro essa frase. Gente, esse foi mais um Libcast. Papo maravilhoso, me arrepiou essa falada junto, maravilha. Gente, é isso, é sobre isso que é esse programa. E se você quer continuar acompanhando, por favor, compartilha nas redes sociais, comenta aqui embaixo, faça isso chegar aos ouvidos que precisam escutar. Espero que eu tenha mudado um pouquinho assim o seu dia. Se eu fiz um pouquinho, conta pra mim que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Obrigado, muito obrigado pela sua presença. Você é muito mais maravilhosa do que você parece ser. Você fala lá, você é incrível, muito mais. Você brilha. Obrigado, de verdade. Gente, é isso, eu fico por aqui. Tchau!